Amém, queridos, graça e paz. Vamos aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler aqui alguns versículos para a gente meditar. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, com a paz do Senhor também. E dizer que nós estamos felizes com tudo que Deus tem feito nesse lugar. Você que não pôde participar ontem do nosso Acampa Dentro, tenha certeza de que você perdeu uma grande oportunidade de estar aqui compartilhando coisas maravilhosas acerca do Reino de Deus, atividades que trouxeram muita edificação para a nossa vida. Tá certo? Todos encontraram? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a minha versão: Ora, irmãos, obrigado. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo, seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento, irmão, irmã. Hoje a gente tem um texto bastante complexo, né? Para falar, e eu espero conseguir esclarecer pelo menos a metade desse texto. Né? A gente sabe que esse texto, ele é um texto assim de cunho escatológico, né? Apesar do apóstolo Paulo estar ali conversando, né, com os irmãos de Tessalônica, ele está trazendo aqui a ideia de algo que vai acontecer, né? A gente já estudou várias vezes na escola dominical acerca desse tema, e esse texto ele fala de forma muito clara acerca do anticristo, né? O iníquo, né? O homem da perdição. Então a gente vai refletir um pouco dentro desse contexto, porque você já sabe que o anticristo, embora a Bíblia apresente o anticristo como uma pessoa, ele não é um homem sozinho que vai realizar todos esses feitos. Na realidade, é um sistema que trabalha em favor dessa ideia, né? Em favor dessa pessoa. É um sistema que se coloca contra Deus, né? Quando o texto diz aquele que se levanta contra Deus, que é contra Deus e que é contra a igreja, não está falando de uma pessoa física, especificamente, mas de um sistema
E qual é o sistema que tem se levantado contra Deus e contra a igreja ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade? É o mundo, o sistema do mundo, o sistema mundano, o sistema que não aceita Deus, o sistema que é contra tudo aquilo que a igreja tenta estabelecer, né? O sistema que luta literalmente contra a igreja. Então, dentro desse contexto, a gente vai falar sobre o assunto, a gente vai abordar um assunto que tem o seguinte tema: a nova ordem secular. A gente tem ouvido muito falar de nova ordem mundial, que está dentro desse contexto, literalmente, né? A nova ordem mundial, ela traz no bojo, né, ou no escopo daquilo que ela propõe, ela traz muita coisa contra a igreja, contra a família, contra o próprio Deus. E a gente entende que essa nova ordem mundial, ela é também uma espécie de nova ordem secular, né? Porque dentro desse contexto a gente tem a igreja, a gente tem o mundo e a gente tem o mundo político, né? Que vai administrar essas questões, né? O mundo da política, o mundo dos negócios, dos interesses, aqueles que movimentam grandes valores, grandes quantias, aqueles que são considerados aí os senhores do mundo. Então, essa nova ordem secular, né? Esse é, na verdade, um termo usado para descrever um novo pensamento ou um novo estilo de vida, né? E uma nova cultura que vem emergindo na sociedade ocidental, o que é totalmente secularizada, rejeitando literalmente a ideia do Deus verdadeiro. Se você parar para avaliar nos tempos atuais, tantos são os movimentos que têm se levantado contra a igreja, que têm se levantado contra o povo de Deus, que têm se levantado contra a fé cristã, que têm se levantado contra os valores da família, que têm se levantado, né, literalmente contra todas as doutrinas que trazem ou que valorizam a coisa da família, a coisa do homem, da mulher, os valores familiares num contexto geral, o temor de Deus, o pai como referência, o pai como sendo provedor, né? Tantos são aí os movimentos que têm se levantado contra isso. E a Bíblia, queridos, ela nos ensina nessa noite que o personagem principal que está lutando contra isso, desde os tempos do próprio Cristo, é o anticristo. Porque todo aquele que é contra Cristo é anticristo. O problema é que estabeleceu-se dentro de um sistema uma série de posturas ou de coisas, ou de organizações que vem trazendo essa ideia do anticristianismo, mas para isso eles precisam destruir a família, para isso eles precisam ir contra a família, ir contra os valores da família. Então essa nova ordem secular, ela traz essa ideia. A ideia principal dela é contrariar a Deus. É contrariar a igreja, é combater contra a igreja. A gente cantou hoje aqui um hino, uma música, um louvor, né, que fala sobre essa questão de que a igreja ela vai prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E as portas do inferno, né, nesse contexto, tanto a música quanto o que a Bíblia diz a esse respeito, não se trata especificamente de um grupo de pessoas, mas do sistema, desse sistema que a gente está falando. Então,
tudo isso aponta para o cumprimento das profecias bíblicas, que falam de um homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é exatamente o que eu falei anteriormente, não se trata de uma pessoa física, mas o sistema que vai ensinar as pessoas, que vai arregimentar pessoas para que adotem esse estilo de vida iníqua, esse estilo de vida que apoia a iniquidade, que tem prazer na iniquidade. E para isso, eles vão criar todo um sistema que, na verdade, já existe, que é o sistema do mundo, é o sistema que vai te seduzir pelos olhos, é o sistema que vai fazer as vontades da sua carne no que diz respeito a te dar prazer, alegria, para que isso roube o lugar de Deus na sua vida. Na realidade, a coisa vai se resumindo para essa direção, ela vai nos conduzindo nessa direção. Porque o que é que traz, né, satisfação e alegria? A Bíblia diz que nós precisamos mortificar a carne, para que o Espírito possa viver em nós. O grande problema é que toda essa cultura que está sendo propagada e estabelecida à força por muitas lideranças políticas, está levando a humanidade, ou as pessoas, ou as populações, para essa direção. As pessoas estão sendo conduzidas a pensar no contexto daquilo que nós lemos aqui, a achar isso normal, né? A gente vê aí movimentos ridicularizando o cristianismo, movimentos ridicularizando a pessoa de Jesus, movimentos contrariando aquilo que a Bíblia diz, movimentos de pessoas fazendo chacota com o nome de Jesus. E tudo isso é parte desse sistema, essa normalização da aberração é algo que está se tornando uma coisa comum na nossa sociedade. Então, veja bem, como eu estava dizendo, tudo isso aponta para o cumprimento das profecias bíblicas, que falam de um homem da iniquidade, o qual nós entendemos como o anticristo. Esse governante mundial que vai governar através de um sistema, que as escrituras dizem, nega tudo e rejeita tudo que se chama Deus. A religião desse homem ou desse sistema é o secularismo, né? Que também se traduz como a religião das humanidades, ou seja, é uma religião humanista, que está focada naquilo que na realidade agrada ao ser humano. Isso vai contra a Bíblia. A Bíblia não veio para nos agradar, mas para nos alertar a entender que se não mortificarmos a carne, se não negarmos a nós mesmos, nós não conseguiremos seguir a Jesus, né? A gente repete muito aquele texto onde o Senhor Jesus, olha, ele falando para os seus discípulos ou para a multidão, ele diz, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Esse texto, queridos, ele tem uma amplitude tão grande que você pode pegar ele e cobrir toda a sua vida e dali você não pode dar um passo sem considerar essa questão, negar-se a si mesmo. E isso vai desde as nossas atitudes que parecem bobas, simples, até as mais sérias, as mais graves. Por exemplo, ontem a gente estava aqui nos momentos da gincana, das brincadeiras, e assim, brincadeiras e gincanas extremamente didáticas, de forma profundamente espiritual, porque todas as vezes que a gente brincava, nós percebíamos aflorar em cada um de nós
uma espécie de irritação, um espírito de competição exacerbado. Quando o outro ganhava, a gente se alterava, e a gente percebe o que nisso? A gente percebe exatamente essa questão, a operação inversa daquilo que deveria acontecer, já que nós temos o que a gente chama de maturidade cristã, né? É natural para a pessoa que ainda não conhece um pouco a palavra, a pessoa que ainda está chegando, às vezes ainda não se batizou, está amadurecendo, é natural, mas para nós que já temos um tempo de caminhada, queridos, nós não temos o direito de nos comportar dessa forma, porque isso é extremamente contraditório à nossa fé e aquilo que a gente prega, essa alteração exagerada, esse aflorar dos nervos por qualquer coisa, não é coisa de quem conhece a palavra. Não é coisa de quem já leu Gálatas 5 mais de 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Não é coisa de quem já estudou esse tema na escola dominical durante um trimestre ou vários trimestres inteiros. Então, a gente percebe dentro dessas coisas pequenas que a gente tem essas necessidades. Só que quando a gente encontra alguém ou algum grupo de pessoas, ou sistema, ou uma filosofia que nos apoiam nessas questões, aí a gente se acha dono da verdade, aí a gente se acha poderoso, aí a gente se acha forte. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas, né, que trabalham, vamos dizer assim, no lado oposto da gente, e a gente percebe o nível de arrogância, o nível de prepotência das pessoas, o nível de aspereza, o nível de dureza de coração das pessoas, quando elas têm razão. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, crente não tem razão. Crente tem a palavra. Confie na palavra, não confie na razão, porque a Bíblia diz que a tua razão para Deus, ela se baseia no seu conhecimento, e o seu conhecimento e o meu para Deus é como lixo. Deus não considera. Então, confie na palavra de Deus e fique firme nela, porque aí você não vai correr risco de tropeçar, de cair, de se machucar, de quebrar a cara, os dentes, o nariz, porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente não sabe onde está andando, onde está pisando, a gente se machuca. Vamos voltar aqui para a palavra. Então, como eu estava dizendo, tudo isso aponta para o cumprimento das profecias, né? Esse homem, ele rejeita tudo que se chama Deus. A religião desse sistema é o secularismo, como eu estava dizendo, que também traduz como a religião das humanidades, pois assim se entende o pensamento secularista e humanista. O que nos preocupa, na realidade, ainda mais, quer dizer, é que isso avança a passos largos na nossa sociedade, juntamente com o misticismo religioso, onde nesse sincretismo, cada pessoa é o seu próprio Deus, ou cria o seu próprio Deus e segue a sua vida, segue em sua vida um padrão ético puramente circunstancial e personalizado. Cada pessoa cria as suas regras dentro desse padrão. Porque com isso, as pessoas têm uma falsa liberdade, as pessoas têm, na realidade, elas são presas pela falta do próprio Deus, elas se prendem no mundo, se prendem no sistema, e aí elas criam para si a sua própria verdade. E aí elas caem nessa armadilha que eu citei agora há pouco. Elas se fiam no seu próprio conhecimento e esquecem a Deus, e aí elas caminham, literalmente, na direção do abismo, né? Pode um cego guiar a outro?
Não. No momento determinado, os dois vão cair em algum buraco e vão se lascar de verde e amarelo, como diz o outro. Então, afinal, essa não é a sociedade em que vivemos, onde a ética e a moralidade são definidas pelo homem, pelo que o homem acha ser bom ou mal. Então, o conhecimento e o julgamento pessoal das pessoas é que estão definindo o caminho para onde elas querem ir. Elas não querem mais sujeitarem as suas vidas ao crivo da palavra de Deus. Elas não estão preocupadas com o que Deus está falando. Na verdade, o que Deus fala para elas é uma ofensa, porque o estilo de vida delas é autossuficiente. Elas são autoindependentes. Nossa, deu um erro aqui no trem. Elas são independentes, né? Então, elas se acham suficientes e elas não dependem de Deus, né? Muito bem. Mas se você, para avaliar, né? Afinal, essa não é a sociedade que vivemos, onde a ética, a moralidade é definida pelo que o homem acha ser bom ou mal, né? Mas, pensando bem, essa não foi a ideia que foi vendida para Eva lá no Éden? Vocês lembram daquela peça que a gente fez aqui? Vocês lembram do diálogo do personagem da serpente com o personagem Eva? Lembram? Como é que foi? Ela disse o seguinte: olha, come, sua boba, vocês serão como Deus, né? Vocês terão conhecimento, né? Vocês poderão decidir sobre suas vidas, vocês poderão definir, tendo o poder de saber o bem e o mal, por si próprios, por si mesmos, rejeitando o Deus Todo-Poderoso, que assim define aquilo que é certo e errado. Então, quem define o que é certo e o que é errado é o Senhor, através da sua palavra. Mas quando Eva decide aceitar a proposta da serpente, ela aceitou por quê? Porque ela foi seduzida pelo poder, o poder de saber. Eu me tornarei como ele. É por isso que ele não quer que eu coma do fruto. E aí ela toma aquela decisão errada de comer do fruto proibido, e então os olhos dela são abertos. E aí ela passa a ver aquilo que não precisava ver. Ela passa a ter noção daquilo que não era necessário. Só que ela esqueceu que ela era semelhante a Deus, e não igual. É diferente. Nós somos semelhantes a Deus, mas não somos iguais. Nós temos muitas limitações. Então, toda vez que o homem, ele tenta ser igual a Deus, no sentido de querer se comparar ou de fazer algo parecido, Deus o abate. Porque aí entrou o orgulho. E aí a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, Deus abate o orgulhoso e exalta o humilde. Quem é humilde? É aquele que decide obedecer, irmãos. Quem não está disposto a obedecer, o espírito de humildade não está no coração dele. Na verdade, não é o espírito de humildade, é o fruto da humildade. Não está no coração dessa pessoa. E quando ela não tem, não produz esse fruto, automaticamente ela produz o outro. Entenda uma coisa: todas as vezes que nós não produzimos aquilo que a Bíblia aconselha, naturalmente, no lugar disso, nós produzimos o inverso. Todas as vezes que nós não produzimos o fruto do Espírito, o fruto da carne já nasceu nesse lugar. Então, tenha cuidado com isso. Tenha isso na sua mente. Procure produzir os frutos do Espírito, porque a nossa vida é uma terra fértil e nela nasce tudo.
tudo se produz em terra fértil. Então, todas as vezes que os frutos do Espírito não nascerem, os frutos da carne tomaram lugar. Então, tenha cuidado com isso, para você não cair nessas armadilhas. Ok? Vamos para frente. Então, vocês serão como Deus, né? A serpente falando a Eva, conhecendo, decidindo, definindo, tendo poder de saber o bem e o mal por si mesmos, rejeitando ao Deus Todo-Poderoso, que assim define aquilo que é certo e errado. Então, vamos para frente. Nós estamos caminhando para uma sociedade que está à beira da aberração, a ponto de desejar a lavagem dos porcos, né? E a gente pode fazer essa referência comparando com o filho pródigo. O pródigo na casa do pai, ele tinha de tudo. Não faltava nada. Tinha alimento, tinha vestimenta, tinha honra, tinha cuidado, tinha ensino, tinha instrução, tinha suporte em tudo que ele precisasse. Mas ele, num determinado momento, ele deixou de produzir os frutos do Espírito. E a paciência dele foi para o espaço. E aí o que ele decidiu fazer? Vou aproveitar a vida. Foi para o mundo. E aí lá ele se lascou. Quebrou a cara, literalmente, quase virou um mendigo. Virou um mendigo. Foi cuidar de porco, desejou comer a comida dos porcos. Entende? Então, a nossa sociedade, infelizmente, ela caminha nessa direção. Por quê? Porque as pessoas estão rejeitando a Deus de cara limpa. De cara limpa. Você pergunta para a pessoa, irmão, você teme a Deus? Eu temo. Mas como é que é esse temor? Ah, eu temo da boca para fora. Você crê em Deus? Creio. Mas crê da boca para fora. Não está disposto a perder, ou a dedicar, melhor dizendo, 1 minuto da vida dele para estar literalmente com Deus, para se humilhar diante de Deus, para orar e falar com Deus, para vir na igreja e ficar num culto como esse durante 2 horas, ouvindo uma palavra, adorando a Deus no momento do louvor. Então, essa pessoa, ela diz que teme a Deus, mas, na realidade, as suas atitudes, ações e comportamentos negam aquilo que ela fala, negam a eficácia daquilo que ela diz ser e ter. Ok? As sociedades ocidentais, Europa, Estados Unidos, por exemplo, são grandes países que desfrutaram da herança cristã e hoje caminham para a destruição, desejando comer a lavagem dos porcos. Nós, como igreja, devemos entender que todo esse movimento secularista que avança na sociedade, extirpando Deus das leis, extirpando Deus da sociedade, extirpando Deus das praças públicas, e ao mesmo tempo avançando com ideologias nefastas de gênero, ideologias que são totalmente contrárias, não só às escrituras, mas também à inteligência do homem, nós estamos caminhando para um abismo, e a igreja tem a resposta para isso. Nós estamos vendo acontecer o que não foi diferente do que aconteceu com os primeiros cristãos que viveram. Nós vemos um novo império romano secular, cheio de sincretismos, que avança na nossa sociedade, preparando o culto e a adoração a um futuro César, onde cada pessoa pode crer no seu Deus, no Deus que ela quer, entretanto, contudo, que ela
adore ao Estado e reconheça do Estado de César a sua salvação. Essa é a realidade para a qual nós caminhamos hoje. Mas assim como o império apodreceu por dentro, ruindo até o final, assim também o império babilônico do anticristo, esse império humanista, secularista, que já temos os seus fundamentos na nossa sociedade, esse império será destruído na segunda vinda de Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque o Estado, ele de fato, ele se estabelece como um império, né? Estava conversando ali agora há pouco com o irmão Cristiano, e ele estava me lembrando de uma coisa. Hoje você tem a sua casa. Se você, por acaso, está tudo pago, os impostos, tudo bonitinho, mas se você encontra lá uma pedra preciosa no seu quintal, ou se você encontra petróleo, isso é do Estado. É crime, você não pode ficar com aquilo. Então, o Estado, ele se apoderou de tudo. Nós apenas usufruímos, entre aspas, daquilo que a gente consegue ter. Mas o Estado, ele já estabeleceu os seus tentáculos e ele controla as sociedades, ele controla a humanidade. Então, o Estado, para nós, ele não é Deus, mas ele se comporta como se fosse. O Estado, para a igreja, ele não é Deus, mas para o mundo, ele se comporta como se fosse Deus, detendo o controle de tudo e de todas as coisas, tal qual como fazia César, tal qual como fazia o governo de Roma. Ao povo, as migalhas, aos nobres do sistema, aqueles que, estavam na cúpula, no topo da cadeia alimentar, os louros, a riqueza, a fartura, mas aos pobres as migalhas. É diferente do que acontece hoje? Para pensar. Para pensar nos programas que os governos em vários países colocam como política de assistencialismo. É uma forma do Estado escravizar o povo. Eucaristia não é caristia, eucaristia é outra coisa. Caristia, coisas com preço extremamente alto, lá em cima. Inflação lá no alto. O preço de tudo subindo. O dinheiro sumindo da mão das pessoas. O que é isso? É o Estado se impondo. O Estado, se ele quiser, ele pode colocar o preço de tudo lá embaixo. Mas se ele fizer isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai colher menos imposto daquilo que você ganha. Ele vai juntar menos dinheiro para os amigos do rei. E voltando aqui para o contexto da nossa, da palavra, Roma é exatamente isso. César representa exatamente isso. Os sistemas de governo que estão estabelecidos hoje, todos eles estão estabelecidos nesse contexto e com essa proposta. Então, como igreja, o que a gente faz? Como igreja, a gente ora. Como igreja, a gente crê. Como igreja, a gente busca a Deus. Como igreja, a gente busca viver em santidade. Como igreja, a gente busca compreender a palavra de Deus, para que essas coisas não nos seduzam. Como igreja, a gente busca abrir o nosso entendimento, transformar a nossa mente, como o apóstolo Paulo ensina, para que a gente não caia no desânimo que muitos estão caindo por aí. Muitas pessoas estão entregando os pontos, muitas pessoas estão concordando com o Estado, muitas pessoas estão desistindo de Deus, exatamente porque estão seduzidas, ou estão desanimadas, ou estão fracas,
ou perderam a coragem de lutar contra essas questões. Então, nós não podemos parar, porque nós somos a igreja, e nós estamos aqui nesse momento. Se você está aqui nesse momento, se você vive nesse tempo, se Deus te deu a oportunidade, né? Como o pastor falou hoje de manhã, de viver em um tempo onde nós temos liberdade de culto, liberdade de expressão, onde nós temos ainda o livre-arbítrio, o direito de escolha no contexto de sociedade, queridos, vamos orar a Deus, vamos fortalecer a nossa fé, vamos buscar ao Senhor, vamos nos tornar um, porque é isso que nos torna mais fortes. Queridos, uma coisa que Jesus pediu na sua oração por toda a humanidade, o Senhor não pediu que o Senhor nos tirasse da terra, mas Ele nos pediu que nós nos tornássemos um, que nós fôssemos um, que nós tivéssemos o mesmo sentimento, que nós agíssemos dentro de um mesmo parecer, dentro de uma mesma fé, crendo numa mesma palavra, nos fortificando, nos edificando um ao outro, ajudando o outro a levantar, para que a gente possa andar juntos. Isso é a igreja, esse é o papel da igreja na sociedade, e é para isso que nós estamos aqui. Se você não crer nisso, queridos, o seu evangelho, ele é outro. Se você não entende que há uma necessidade de você buscar isso para a sua vida, de você viver isso na sua vida, o evangelho que você crê não é o evangelho de Jesus. Vamos seguir para a gente finalizar? Ok? Então, o Império Babilônico do Anticristo, é isso que a gente falou. É um império humanista, secularista. Ele separa Deus. O Estado, ele sempre trabalhou assim. O Estado sempre trabalhou combatendo a Deus. Por quê? Porque o Estado se coloca como Deus. Ok? Vamos para frente, então. Enquanto aguardamos aquele dia, o dia que o Senhor virá para vingar, o dia que o Senhor virá para derrotar os inimigos, o dia que o Senhor virá para colocar os inimigos debaixo dos seus pés, porque a palavra de Deus diz que Ele vai fazer isso. Quem vai vencer o sistema não sou eu e nem você, quem vai vencer o sistema é o nosso Senhor. É o nosso Deus. Nós não temos força para isso. O nosso papel é orar, é lutar, é permanecer firmes, ainda que nós tenhamos que passar, como alguns irmãos fora daqui estão passando, por perseguição, por turbulência, por dificuldade, ainda que Deus nos permita chegar nesse nível. O Senhor, a Bíblia diz que a vingança é do Senhor e não nossa. Então, nosso papel é descansar no sentido de estar em Deus. Não é descansar no sentido de ficar parado. É descansar no sentido de estar em Cristo. É no sentido de crer. É no sentido de permanecer. É no sentido de ser fiel. É no sentido de não abrir mão do propósito. Para que no momento certo nós estejamos na posição, na brecha. Ok? Enquanto aguardamos aquele que tem aquele dia, enquanto aguardamos aquele dia, o dia do Senhor, temos a responsabilidade como igreja de resistir ao império da maldade, na expectativa de que Deus olhará com graça para esse lugar, para o lugar que estamos, para o país que estamos, e faça um grande milagre. Como vemos nas Escrituras, tal qual o Senhor, nosso Deus, fez com Ló. Olha a situação que Ló estava. Olha a cidade onde ele estava. Era uma cidade onde o nível de degradação moral era tão grande que aqueles anjos que foram enviados à casa de Ló
sofreram ali uma tentativa por parte dos homens daquele lugar. Não tem criança aqui, não dá para falar. Então, aquilo é terrível. Depois você leia lá a história de Ló, depois você dá uma lida, que você vai ver coisa terrível. Era o estado espiritual de Sodoma e Gomorra. Era algo terrível. Irmãos, hoje não tem muita diferença, porque hoje, infelizmente, tem lugares onde as pessoas se reúnem para esse tipo de situação, que é igual. É igual. Ah, irmão, mas você está condenando as pessoas? Não, a gente não condena pessoas. A gente não está julgando, quem julga é a palavra. A palavra é que julga. E se a palavra julga, eu não posso ir contra a palavra. Porque a palavra está me dizendo, olha, é pecado, não faça, então não tem que fazer. Está escrito. Mas se as pessoas optam por viver esse estilo de vida, elas estão inseridas no contexto que a gente está falando. Então, hoje não é diferente dos tempos de Sodoma e Gomorra. E aí a gente tem o exemplo lá que aconteceu com Ló. Um outro exemplo é o próprio Noé, né? Nossa esperança é que Deus venha na nossa direção, como foi na direção de Ló, e socorreu e salvou aquela família. A mulher de Ló ficou para trás, porque ela era curiosa, né? Aí ela olhou para trás, misericórdia. Mas Noé salvou toda a sua família. Por quê? Ninguém quis ficar para trás, todo mundo decidiu obedecer. Então, a nossa esperança, a esperança da igreja, é que o Senhor faça conosco, como Ele fez com essas duas famílias. Ok? Nossa esperança e fé é que o Senhor preserve o seu povo. Nós oramos para que haja um avivamento, para que haja uma transformação, que vivamos ainda um tempo glorioso da manifestação da cultura do reino dos céus na nossa sociedade. Essa é a nossa esperança. Nós cremos que os dias do império da maldade estão contados, mas enquanto estivermos aqui, o nosso dever é resistir até aquele grande dia, até o dia em que o Senhor vai vir para buscar a sua igreja, até o dia que o Senhor vai, queridos, descer de forma gloriosa no céu. A Bíblia diz que ele virá com alarido e com a trombeta de Deus. Então o Senhor, ele vai vir buscar a sua igreja, e você precisa estar firme no propósito, vivendo o propósito. Não abra mão de Deus, não abra mão da comunhão com a igreja, não abra mão de estar na igreja, porque é isso aqui que te fortalece. O que fortalece a gente é a comunhão, é a permanência, é estar ligado no corpo de Cristo, porque aquele que se desliga do corpo, ele morre, porque nenhum órgão de forma independente tem vida em si mesmo. Nós só temos vida no corpo. Ninguém pode falar assim, vou ficar deitado em berço esplêndido, crendo em Deus, lendo a Bíblia, que eu vou esperar o Senhor. Queridos, é ilusão, porque quando a gente está sozinho, nós somos reféns da nossa vontade. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ele é traiçoeiro. Mas como que eu vou me trair? Como que eu vou me enganar? Vai se trair, porque a sua carninha é fraquinha. A sua carninha, ela se inclina para fazer o que é errado, igual a minha. Então, se você não estiver perto de alguém, tu vai ser vencido pelas tuas fraquezas em 3 tempos. Então, vou te dar uma chave. Como diz aquele rapaz que tem aí, tal de Pablo. Vou te dar uma chave, irmão. Não ande sozinho. Porque ovelha que anda sozinho, o lobo, como é que é?
o lobo come. Ande junto com o rebanho, porque juntos nós somos mais fortes. Eu tenho certeza que o dia que você precisar de uma palavra, vai ter alguém para te animar, vai ter alguém para te incentivar, vai ter alguém para pegar um texto bíblico e falar: olha aqui, irmão, tem promessa para nós, não desanime, vamos ficar firme. Olha, irmão, está difícil lá em casa, comunica com os santos: irmão, tem aqui 1 quilo de farinha, né, irmã Gil? Vamos fazer aquele pirão para nós comer. Cadê ela? Está aí. Vamos fazer aquele pirão e vamos dividir, vamos andar junto. Porque é isso, querido, que vai te fortalecer e vai me fortalecer. Se eu ficar sozinho, eu viro presa fácil. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?